Rapazes e senhoritas, nesse tutorial introdutório apresentaremos como trabalhar no ambiente Octave para realizar nossas simulações, então, e efetuar programação também, programação com scripts. Olá, quem lhes fala é o professor Newton. Eu estou aqui hoje para demonstrar um software muito interessante de simulação que é utilizado e dito domínio público, né, um software livre, né, ele é gratuito, que é o Octave. Né? O Octave ele tem um outro competidor na linha dos softwares de simulações livres, que é o Scilab. Eles são duas alternativas aí para o software de simulação MATLAB da MathWorks, que é bastante poderoso, né? Porém é um software de custo elevado. Né? Eu entrei de propósito nessa página, no .org Octave, né? Para mostrar, né? Que você pode fazer nessa página o download da versão, né? Para Linux, Mac e PC, e ter o software instalado na sua máquina. A demonstração de hoje ela não é em cima do Octave instalado, mas em sim da versão online que também está disponível, né? Já nesse primeiro link, tá? E que tem essa interface aqui que é apresentada, né? À esquerda a gente tem uma área onde são alocadas as variáveis, né? Eu consigo enxergar as variáveis que o ambiente está trabalhando. Aqui na área central normalmente vem as respostas dos comandos. E na área de baixo tem um prompt de comando para poder trabalhar. Né? Então, por exemplo, posso definir uma variável 1. Né? Então, veja né, que aqui já eu clicando no A já apareceu essa variável aí com o valor 1. Posso fazer um B igual a 3. Posso fazer uma operação simples, né, como essa. Né? E sempre que eu não defino o resultado da operação, se ele vai para alguma variável, o ans, né, que é a de answer, a resposta aí padrão, também é um número, uma variável, né, com um número aí armazenado. Tá? Então, por exemplo, eu posso criar um vetor, né, x, eu posso computar um vetor y, né, a partir do x, achando os elementos quadráticos dele, e eu posso fazer um plot, né, combinando esses dois valores, né, onde a gente obtém aí uma parábola. Esse gráfico ele está embedded, né, ele está embarcado aqui nessa janela. E se eu quiser guardá-lo eventualmente, né, eu não preciso fazer necessariamente um print screen, eu venho aqui nesse ícone à direita na parte superior e dando um clique nele eu vejo o gráfico e eu posso fazer um download dele ou como PNG, um download com uma imagem de alta resolução nesse formato SVG. Tá? Voltando aqui para o Octave, né, similar aí ao MATLAB, né, ele tem potencialidades similares, né, como por exemplo eu posso colocar o y valendo igual ao x e criar uma variável z agora, que vai ser o x transposto operado com o y e pedir um gráfico tridimensional, né, no ambiente, como a gente faz no MATLAB também. Né? E se eu quiser, novamente, eu posso salvar e ter acesso tanto ao gráfico anterior, né, como o atual aí que foi feito. Tá?
inclusive o próprio símbolo, né, que é usado aí na capa de tela do Octave, né, é o sombreiro, né, esse gráfico aqui dessa, com essa gota invertida aí caindo, tá? Muito bem. Só que com esse ambiente da forma que está, né, no momento que eu sair da janela, eu perco essas variáveis, eu perco os comandos que eu digitei, né? Aliás, se eu quiser recuperar os comandos que eu digitei, assim como no MATLAB, basta no teclado usar a setinha para cima ou a setinha para baixo, tá? Então, para poder habilitar a opção de scripts, né, onde a gente vai salvar a lista de comandos e o programa que a gente vai fazer, eu vou entrar aqui no menu, né? E a gente vai ver que tem três opções de fazer sign in. Eu vou fazer o sign in com o Google, tá? Eu vou fazer o sign in com o Google. E aí, quando você fizer o single sign-on, né, com a sua conta do Google, você vai ter acesso a esse ambiente, né, que é um pouco diferente, tá? Porque agora você vai ver que aqui à esquerda, né, abre um menu de arquivos, né? Arquivos esses que eu posso fazer o upload, exemplo, um upload de um próprio arquivo .m de comandos do MATLAB ou da interface Octave instalada, né? Ou eu posso criar, né, um arquivo em branco. Tá? Aqui nessa janela um pouco mais à direita, né, do menu arquivos, ele abre com uma série de comandos, né, rápidos de serem dados aí para recuperar o foco e executar algumas atividades no Octave, mas vai ser a janela em que o programa vai estar descrito. E aqui à direita, né, a gente tem aquela janela e o prompt de comando que foi visto. A qualquer momento eu posso dar um resize, né, nesse ambiente aqui de janelas, né, para deixar ele mais confortável para trabalhar, tá bom? Então, como primeira atividade, eu vou criar, né, um script em branco. Se não der o nome, ele vai criar com o MyScript, né? E o MyScript, né, na hora que eu clico, né, ele já clica com um comandinho, né, de exemplo, que é o Hello World, né, famoso aí. E se eu der um Run, né, ele vai executar então esse script e aparece aqui na janela na janela aqui de resultados o Hello World, né? E aí, evidentemente, aqueles comandos que eu havia dado, de repente eu posso reescrever aqui na forma de um script, né? Vou colocar então o x como aquele vetor de 0 a 10, vou colocar o y como aquele vetor, né, de 0 a 10 também, né, o z como sendo o transposto do x vezes o y, com aquele gráfico tridimensional, tá? Tridimensional. Lembrando, né, que valem os mesmos princípios de notação no MATLAB, até porque a ideia é que as interfaces sejam semelhantes. Então, o ponto e vírgula aqui, ele vai produzir o efeito de não ecoar esse comando aqui para essa janela de respostas, tá? Então, aqui não estou ecoando nenhum comando, vai aparecer somente o gráfico de resposta, tá? E que vale também, né, o porcentagem, né, para fazer aí um comentário, ok? Vale para fazer um comentário. Então, se eu der um run agora nessa situação, opa, eu preciso salvar primeiro, né? Então salvei para atualizar a versão, né, que eu digitei aqui. E aí sim, né, quando eu dou
o run, né, eu tenho esse gráfico mesh aqui aparecendo na direita, ok? A qualquer momento você tem algumas alternativas, né? Eu posso agora fazer um download desse script, eu posso renomear ele, né? Se agora eu quiser dar um nome, sei lá, de gráfico, eu posso fazer isso. Tá? Eu posso remover, né, desse ambiente aqui, imprimir, né? E algo bem interessante é que esse ambiente, né, uma vez que você sai do Octave e você entra de novo no Octave Online, né, se autenticando na mesma conta, você vai ver um histórico de arquivos aqui armazenados, tá, que você pode trabalhar. Tá? No nosso caso, eu vou agora importar, né, fazer o upload de um arquivo que vai ser utilizado para fazer um laboratório da onda dente de serra, né? E aqui, né, abre então o programa, né, que na verdade já foi brevemente aí apresentado, né, que a gente faz o cômputo para um certo número de componentes, né, da série exponencial de Fourier. A gente faz um plot da função original, né, lembrando que aqui a função no eixo y, vou chamá-la simplesmente de y, né, que é a função, no eixo x está correto, e aqui o a na verdade vai valer 1, né, como a gente bem viu, né, na figura 2. Então nós vamos ter duas figuras, né, para cada rodada do programa aqui para poder comparar. Apenas, né, esse aqui é um software, um programinha escrito originalmente para o MATLAB. Eu vou reduzir um pouquinho a exigência de memória, né, já que a gente está rodando aí um software online, né, então deixei esse vetor T um pouco mais curto, tá? Não vou esquecer de salvar a minha onda dente, né? Veja que aqui vai aparecer no meu espaço de arquivos na esquerda, e vou dar um run agora, né? E repare então, né, que quando eu der um run, né, aparece o meu gráfico original, o meu gráfico, né, traçado, que aliás ficou muito feio. Eu acho que eu exagerei muito nessa resolução. Vamos usar uma resolução um pouquinho, desculpa, menor aqui, né, para melhorar isso. Deixa eu pôr .005. Vamos ver como isso fica agora. Melhorou um pouco, acho que dá para... Vamos tentar rodar com o valor inicial que estava, vai. Aqui. Salvar e rodar. Ele rodou, né? E ele mostra então, né, que com 5 componentes, né, a gente tem a função aí original quase recriada, né, e a exceção se faz principalmente das bordas. Lembrando que para eu recuperar, né, as figuras, elas se encontram aqui, né, disponíveis para fazer o download aí, ou no modo PNG ou no modo SVG. Tá? Eu vou apertar então o número de variáveis, né, vou pôr 20 para a gente dar o número de componentes, me desculpem, né, para a gente dar uma olhada no que está acontecendo, né? E não, ele está com o 5 ainda. Deixa eu salvar e rodar. Agora sim, né? Repara que o gráfico já ficou bem próximo, né, do gráfico de T aqui, com exceção das bordas, né? E obviamente, conforme eu for aumentando o número
de componentes, né, da série exponencial de Fourier, né, o meio aqui ele vai melhorando, né, essa característica ondulatória, com exceção das bordas. Ok? Uma vez terminada a simulação, se por acaso você quiser salvar isso para o teu celular ou para o teu PC novamente, né, basta você clicar nesse ícone e fazer um download da onda dente, né, e armazenar onde você quiser. Ok? Muito obrigado, então, por hoje, por essa breve introdução. Eu espero que ela tenha sido válida e que você possa dar, então, continuidade nos seus laboratórios, nas suas simulações, usando o Octave online agora. Obrigado.